Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Nino Brau Júnior e hoje a gente vai continuar as videoaulas anteriores, né? Que eu estava fazendo aqui a restauração do banco de dados, né? Então eu mostrei aqui como fazer o código. Então a gente aprendeu a estar desenvolvendo essa parte aqui do código e a gente aprendeu a fazer os demais aqui, código aqui também, né? Que é para copiar e colar. Bom, esse código aqui na videoaula passada, quem não viu, dá uma olhadinha aí, né? São 3 vídeos aí que vai mostrar o que significa cada código desse, né? Bom, agora é o seguinte, nós temos um problema aqui que quando a gente dá um play, a gente temos esse tipo de formato, que é o formato que utilizamos aqui para fazer o backup. Toda vez que se faz um backup, ele salva, né? Com esse determinado nome. Esse nome aqui é basicamente o dia, o mês e o ano, certo? Ele é seguido de underline, tá? Então o que a gente faz? Para que não selecione uma pasta que não tenha nada a ver com o backup e você tente restaurar o backup e aí você acha que restaurou e não restaurou, então a gente vai estar fazendo o vídeo hoje a identificar se a pasta ela é válida para restaurar o backup ou não. Então, para isso, primeiramente, a gente vai fazer o que? Verificar se a pasta do backup ela é válida, né? Então, vamos ter que fazer o que? Pegar o nome dessa pasta. Nós vamos pegar o nome do último diretório aqui. Por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, o diretório é o documento. Agora, o diretório é Molete Máquinas, né? Agora, o diretório é o Daimler, né? E a gente não vai pegar o diretório completo, somente esse diretório aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar um código que é o código MIDI, e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui, cadinho diretório ASP_string. Por quê? Porque ele vai receber um texto, né? Uns caracteres. Então aqui vai pegar o nome do último diretório selecionado, perfeito? Eu vou fazer assim, tá? Eu vou colocar aqui var também. Sempre é bom colocar porque a gente sabe que é uma variável. Var diretório. Ele vai ser igual a mid dólar. E aí a gente abre e fecha o parênteses aqui, né? E a gente vai colocar dir1, que é o nossa ferramenta, né? Então aqui ele está fazendo o quê? Pegando todo o caminho que existe, né, que foi selecionado. Que aqui, ó, a gente vai dar um vírgula. O que ele vai fazer com esse comando? Ele vai contar da direita para a esquerda. Eu poderia fazer ele contar da esquerda para a direita, mas aqui ele vai pelo contrário, da direita para a esquerda. Então dessa maneira, ele contando da direita para a esquerda, vou abrir de novo e fechar o parêntese e vou fazer aqui dentro que o dir1 ponto é patch, então vou pegar todo o caminho novamente, vou dar uma vírgula e vou vir aqui para ele selecionar da direita para a esquerda. Ele vai fazer uma varredura entre a direita para a esquerda. O que ele vai encontrar da direita para a esquerda? A primeira barra. Só para vocês entenderem, é assim, tá? Vou colocar aqui embaixo. Vamos supor aqui, C2 ponto barra Windows barra common, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, e ele vai fazer a varredura. Quando ele encontrar aqui, ó, uma barra, ele vai parar a contagem dele aqui, né? Se eu fosse colocar normal, ele ia vir aqui, ó, e pararia aqui, ó, certo? Mas nesse caso ele vai parar aqui, tá? Então quando ele parar aqui, ó, ele para aqui atrás. Comentar aqui significa que ele selecionou essa parte aqui, ó, tá? Essa parte. Daí eu não quero que saia o barra, tá? Então para que não saia o barra, eu coloco mais um. Que aí ele vai fazer o quê? Ele conta até aqui e depois ele dá mais um aqui, ó. Pronto, então ele tira a barra. Então o que fica na leitura é só esse pedaço, tá? Esse comando vai fazer isso. Vamos ver se selecionou mesmo? Eu vou colocar aqui um msgbox e vou colocar aqui, ó, var diretório, certo? Exit sub, eu dei um exit sub para ele parar aqui. Vou vir aqui no restaurar dados, eu vou selecionar aqui arquivo, por exemplo, e vou dar um restaurar. Veja que ele colocou lá arquivos. Vou colocar user public documents. Veja que apareceu, ó, documents. Tá? Então, ele vai estar pegando, conforme vocês podem ver aqui, ó, o último diretório, né? O último diretório
ele tá pegando, perfeito. Até aí, perfeito, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, dim var count dir as. Como é uma contagem, vai em número, eu posso pôr integer, né? É um número, né? Vou contar os caracteres selecionado na variável. Então, como é que eu vou fazer isso? É bem simples também para fazer a contagem. var count, receber o valor da contagem, né? E como é que eu faço essa contagem? Eu coloco assim, ó, len, e aí eu coloco a variável, né? Eu coloco a variável que recebe os caracteres, que é o var diretório. Pronto. Então, dessa maneira, ele conta o número de variáveis e informa esse número de variáveis aqui para, vou colocar aqui para o MSGBox para a gente ver, ó, var count dir. Então, veja só, vou dar um play. Então, veja só, ó, o user tem 1, 2, 3, 4, tem 5 caracteres. Então, quando eu colocar aqui restaurar, ó, ele mostrou 5 caracteres. Vamos pôr aqui, ó, Spider-Man, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. O formato de salvamento do nosso banco de dados, a pasta, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Então veja que eu selecionei aqui, ó, 8 caracteres. Dessa forma eu posso já informar o seguinte, um parâmetro para que ele só prossiga o código se tiver 8 caracteres. Por exemplo, aí eu coloco assim, ó, if var count dir for igual a 8, então ele acontece isso, tá? Caso contrário, ó, else and if. Então, se a minha variável var count for igual a 8, vai acontecer isso. Caso contrário, eu posso colocar assim, ó, msgbox, só para a gente entender, né? Então, vou selecionar essa pasta. Essa pasta não é uma pasta que tem 8 caracteres. Então, quando eu colocar aqui restaurar, vai falar pasta inválida, né? Se eu colocar essa pasta aqui, ó, aí ele vai falar 8, né? Porque ele prosseguiria o código. Só que corre o risco de você selecionar uma pasta que tenha 8 caracteres, né? Essa aqui tem 8 caracteres e aí ela vai aceitar, né, como verdadeiro. Então não é o caso. Então o que a gente tem que fazer? Dificultar um pouco mais. Então ela passa pela primeira peneira, aqui por assim dizer, né? Ela passa pela primeira peneira, verificando se tem 8 caracteres. Se tiver 8 caracteres, vamos botar então uma segunda peneira, tá? Qual é a segunda peneira? O formato dela é assim, né? Por exemplo, ela fica nesse formato aqui. Então, ela tem 2 números, um underline, 2 números, um underline e 2 números. Então, isso aqui é um padrão difícil de, né, achar, né, nesse caso. Então, nesse padrão aqui, ela vai verificar se esse padrão foi o selecionado, além dos 8 caracteres, certo? Mais esse padrão, né? E aí sim ela vai aceitar aquela pasta como pasta verdadeira. A gente vai ter que desmembrar todos esses caracteres, né? A contagem dele. Como aqui tem 8 também, ó, né? Tem 8 caracteres, a gente vai criar 8 variáveis, tá? Então essas variáveis aqui, vamos colocar aqui, ó, dim. Eu criei todas as variáveis, vou colocar o tipo dela do tipo asString mesmo, né? Então vou colocar tipo asString, certo? Ou até melhor, vou fazer uma coisa aqui um pouquinho melhor. Eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar isso aqui como uma variável, 2 variáveis e 3 variáveis. Então aqui vai até 3 e aqui mais uma, 4 e aqui 5. Eu vou colocar para ele captar 5 variáveis, vou explicar o que vai acontecer, tá? asString. Tá? Então, dessa maneira nós vamos fazer o seguinte. Aqui ele vai prosseguir só se tiver 8 caracteres. var1 é igual a mid. Aí eu vou colocar a variável. Então eu estou fazendo o seguinte. Eu vou atribuir a minha variável var1. Eu vou atribuir alguma coisa nela. Ou seja, vou usar o comando mid novamente. Ele pegar o diretório, né? O nome do diretório. var diretório, certo? Bom, pegou o nome do diretório, eu vou dar uma vírgula e eu vou mandar ele pegar 2 números desse diretório, ou melhor, 2 caracteres desse diretório. Normalmente ele vai da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, a não ser que eu use aquele método que eu mostrei, né? Que
é esse aqui, aí ele inverte, né? Ele vai inverter da direita para a esquerda. Então, nesse caso, ele vai dar esquerda para a direita. Então, os dois primeiros números, que é esse, por exemplo, esse 24, ele vai pegar ele, né? Ele vai na primeira posição e vai pegar 2 caracteres. Da primeira posição, ele vai contar 1, 2 e vai pegar esses 2. Então, para isso, ó, eu vou tirar esse 8, o numeral 8, né? Eu vou colocar aqui só var 1, né? Porque só vai vir para cá, né? Se ele tiver 8 caracteres lá. Então, vamos dar um play. Vamos vir aqui em restauração. Eu vou pegar aqui, ó, esse número aqui, então ele tem que pegar o número 15, mostrar o número 15. Pasta inválida. Bom, mostrou pasta inválida. É porque eu não tinha selecionado ela, tá? Eu só selecionei aqui, tem que entrar, né? Agora sim, ó, pegou o número 15, tá? Então tá perfeito, né? Pegou o número 15. Então nós queríamos pegar o primeiro, os 2 primeiros caracteres e atribuir a primeira variável. Agora eu vou atribuir para uma segunda variável, qual? Eu vou atribuir esse aqui para a segunda variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, var2 é igual a mid. E aí também vou pegar a variável var diretório, vou dar uma vírgula. Aí eu vou contar 2, né? Ó, que é 1, 2. Então, na terceira posição, vamos ver se ele pega o underline. Agora ele pegou o underline, tá? Era a terceira posição, porque aqui, ó, primeira posição, segunda e a terceira. Então, beleza. E agora a gente vai pegar, vírgula, a quarta posição, 2 caracteres para ele pegar, certo? Então, ele vai pegar, por exemplo, esses 2 caracteres aqui, né? Então, vamos tirar o var2 aqui, vamos colocar o var3 para a gente ver se ele vai pegar. Então, vou dar um play, vou vir aqui, restaurar dados. E agora, selecionando aqui, ele vai pegar o 12. Vamos colocar aqui, ó, pegou o 12, tá vendo? E agora vamos pegar o underline novamente. Aí vamos para qual posição? Sexta posição, tá? Então, vírgula 6, vírgula, eu só quero pegar um, tá? Que é o underline. Então vamos ver. Vou colocar o 4 aqui. Ele vai pegar só o underline também, porque é essa quarta posição aqui, ó, tá? Então vou colocar aqui, ó, quarta posição, pegou. Então vamos pegar os 2 últimos. Então a posição agora era 6, é a posição 7. E eu quero pegar 2 caracteres agora, certo? Que aí vai ser os últimos 2 aqui, né? Vou abrir aqui, vamos ver. Então agora vai ter que aparecer o 20. Apareceu o 20, perfeito. Então, o critério aqui é que todas essas variáveis, elas batem, né? Elas tenham que bater. Então, como é que eu vou fazer isso agora para dificultar, então, e elas bater? Porque, bom, aqui ela já vai contar 8 números. Agora eu vou dificultar fazendo o quê? Um outro comando else, né? If, aliás, outro comando if. If var, se a variável 1, ela tem que ser numeral, né? Então, eu vou colocar isNumeric, aí eu coloco var 1, então aí ele vai aceitar, né? Então, por exemplo, msgbox var 1 e end if. Bom, então o que que eu tenho agora aqui, ó? Eu tenho essa primeira peneira que para entrar tem que ter 8 caracteres. A segunda peneira que tem que entrar é a variável 1, ela tem que ser do tipo numérica, que são 2 dígitos, tá? Se ela for do tipo numérica, vai aceitar, entendeu? E já começa por aí. Vou colocar aqui, ó, isso aqui e pronto. Ela pegou, ela mostrou que ela é do tipo numérica, mostrou os 20, então ela passou. Se eu fosse colocar outra aqui, ó, pasta inválida, entendeu? Ó, outro, ó. Tá vendo, ó? Ele nem aparece aqui porque não tem 8. Aquele que tiver 8 caracteres, ele já fala pasta inválida, né? Mas o que não tiver 8 caracteres, ele nem tá falando que é inválido, né? Tá, então ele já passou pela primeira peneira, segunda peneira. A terceira peneira, que além dele ser o número 20, eu vou colocar AND, que é mais um outro critério, var 2. Então ele está verificando mais um critério. E esse critério é que a variável 2 tem que ser igual underline. Se for, ela passa pela primeira peneira e a segunda peneira, certo? E aí, nisso aí, eu vou colocar até aqui, ó, mostrar a segunda variável. Passou, perfeito. Se eu for colocar aqui, ó, pasta inválida, tá?
Aqui, ó, no Spider-Man, pasta inválida, tá? Por quê? Porque ele tem 8, mas ele é inválido, né? Não funciona, tá? Continuando, agora fica fácil, né? Eu vou fazer a mesma coisa com a variável 3, que ela vai pegar esses dois aqui numérico. Então eu vou fazer assim, is numeric, aí eu coloco var 3 and var 4 igual a underline and e a var 5 is numeric var 5. Então aqui eu fiz todo o código. Então, tá? Eu coloquei 2 então, then. Tá, vamos ver que tem alguma coisa errada. Esse then aqui, ó, ele tem que estar lá. And, faltou end aqui, ó. And numeric var 3 and var 4 foi igual a underline and numeric var 5, então vai acontecer isso. Aí eu vou mostrar toda a variável aqui, ó, var 1, var 2, var 3. Então olha só o critério aqui é que seja 2 dígitos, uma variável que receba underline, 2 dígitos e outra variável que receba underline mais 2 dígitos. Então tá bem criterioso aí, e mais 8 caracteres, não pode ter, né, diferença nisso. Então, na hora da restauração de backup, se eu selecionar as outras pastas, ó, ele vai estar tudo inválido, tá? Mas se eu selecionar a pasta que tem esse formato, aí eu colocar restaurar, aí ele vai deixar, porque ele, né, apareceu aqui o número, né? Só que é claro que eu não vai aparecer isso. Então eu tenho que fazer o que agora para simplificar o código? Aqui ele vai dar um inválido, só que ele continua o código. Para ele não continuar o código, eu coloco o exit sub. Vamos fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui, ó de invar permite as string. Essa variável ela vai dizer se a pasta é realmente a pasta de backup. Em vez de eu estar colocando essa mensagem, eu posso fazer o seguinte, a var permite é igual uma string e válida. Else, caso contrário, var permite é igual inválida. Aqui, se ela tiver 8 caracteres, mas ela não for a variável permitida e ela se tornar inválida, aí sim eu dou um exit sub. E antes do exit sub, posso colocar aqui um msg box, que é uma mensagem dizendo a pasta de backup selecionada não é válida. Aí vírgula VB information e aí o título é, certo? Seria um diretório inválido. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar isso aqui e não vou dar um exit sub aqui. Aqui nesse caso ele transforma a variável permite em inválida. E logo de cara também quando a gente cria a variável, ela também tem que ser inválida, ela não pode ser valor nenhum. Então eu vou colocar aqui em cima. Então aqui, ó, ela é inválida. Pronto, então essa variável recebe o valor de inválida logo aqui em cima. Se ela passar pelo critério de 8 e passar pelo critério desse cara aqui, ela se torna válida. Caso contrário, ela é inválida, só para garantir. E aqui também, caso contrário, ela também vai se tornar inválida, né? Então, var permite é igual, entre string, entre aspas, dupla, inválida. Então, nas duas opções, ela seria tornada inválida. E aí sim, o que eu faço com o meu código lá para baixo? Eu tenho a opção de continuá-lo ou não. Aqui temos um exit sub. Vou tirar. Isso aqui eu já vou tirar também, que eu já fiz tudo isso aqui. Então, para que eu continue o código lá para baixo e faça a gravação, ela tem que passar por esses critérios. E aí eu faço o seguinte agora. If var permite for igual inválida, então aí sim eu dou um exit sub and if. Eu não preciso colocar um else ali, porque aqui eu já sairia, se ela for inválida eu saio, entendeu? E se ela for válida, né, ela já recebeu um outro valor, ela prossegue a programação, então não precisaria estar colocando, certo? Agora eu só preciso colocar o que? Uma mensagem, dizendo que a pasta de backup selecionado não é válido, né? Então isso aqui é importante colocar. Vou dar um play, vou colocar aqui, ó, restauração de dados. Agora sim ele restaura dados, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, banco de dados, cadastro de cliente. Aqui nós temos os cadastros de cliente. Eu vou vir aqui agora em restaurar. Vou vir aqui em C2 ponto e esse daqui, se não me engano, é esse aqui que está vazio. Eu vou clicar nele, vou clicar na outra pasta e vou clicar restaurar. Então a pasta de backup selecionada não é válida, porque ele não tem o valor, né,
selecionado, que o valor selecionado tem que ser esse aqui, né? 8 caracteres, 2 dígitos, um underline, 2 dígitos, um underline, 2 dígitos. Então agora eu vou colocar restaurar, o arquivo foi restaurado com sucesso. Então eu vou fechar e veja que o banco de dados vai ficar em branco, olha lá, perfeito? Aí agora eu vou fechar, vou vir aqui novamente em restauração de banco de dados, vou vir aqui em C2 pontos, e eu vou vir aqui para esse aqui que eu sei que tem conteúdo nele, né? Mas aí eu vou selecionar a pasta, outra pasta aqui, ó. Selecionei a pasta estoque. Mandar restaurar. Olha só, pasta de backup selecionado não é válida. Então eu vou selecionar aqui C2 pontos, aí eu vou selecionar essa pasta e vou mandar restaurar. Olha lá, ó, o arquivo restaurado com sucesso. Vamos ver se foi restaurado. Vamos vir aqui em banco de dados, cadastro de cliente, e aí voltou o cadastro de cliente. Bom, pessoal, tá pronto aqui ó, o nosso sistema de restauração de banco de dados. Tá? Eu fiz o sistema que faz o backup, aqui você seleciona e faz o backup no pendrive, onde você quiser, e aqui você faz a restauração, né, que era feito manualmente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e que tenham aprendido bastante coisa no Visual Basic. E conforme for, eu vou estar passando mais aí informações, mais códigos, né? A videoaula ficou um pouco grande, mas o aprendizado eu acho que vale a pena. Um grande abraço, se inscreve no canal, clica no sininho para receber os novos vídeos, tá bom? Depois dá uma olhada também no software da TechUtil, utilizado aí para cadastro de cliente, ordem de serviços e outras coisas mais disponíveis aí para vocês aí. Um grande abraço, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até uma próxima videoaula.